Paz do Senhor, queridos. Vamos lá, aquele sorrisão gostoso para quem está do seu lado, dizendo que bom ver você aqui, ué. Diz para quem está atrás de você também aí, ó. Talvez é alguém que você não cumprimenta tanto. Dá um sorriso para ele e para ela aí. Que bom ver você aqui, em nome de Jesus. Vamos apresentar nossos visitantes. Alguém aqui embaixo pela primeira vez, dá um tchauzinho para a gente, primeira vez. Um casal ali, Deus abençoe, sejam bem-vindos. São seus pais, pastor? Muito bom, obrigado pela presença. São os pais do pastor Marcos. Que bênção tê-los aqui nesta noite, em nome de Jesus. São lá de Matão? Então, glória, maravilha. Lá em cima, alguém pela primeira vez aqui? São todos de casa. Aqui embaixo no meio, alguém pela primeira vez? Olha aqui, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Lá em cima, lá tem alguém? Estão apontando lá, tem um aqui. Levanta aí, dá um tchauzinho, seja bem-vindo. Quem está perto, dá um abraço aí nesse irmão em nome do Senhor. Aqui alguém pela primeira vez, por favor. Quem está perto, cumprimenta esses irmãos aí, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá em cima, alguém pela primeira vez? Os demais são todos de casa? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, como eu disse na semana passada, nós vamos continuar um pouquinho a nossa mensagem da semana passada em nome do Senhor. Os meninos já podem deixar o tema da mensagem e a igreja abre a Bíblia aí em Tiago capítulo 1 para nós lermos a palavra em nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 21 em diante, só para nós lembrarmos o texto. Quem lembra da palavra da semana passada, diz amém. Quem não lembra, o tema já está aqui para você lembrar um pouquinho aqui no telão, né? Um sermão pode transformar a minha vida. Tiago capítulo 1, o versículo de número 21 diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão o quê? Em vós, a qual pode a vossa sede, vamos lá, junto com isso, sede da palavra, e não somente enganando-vos com falso discurso. Porém, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da boa obra, e este tal será bem-aventurado no seu feito. Feche os teus olhos. Diga comigo assim: Senhor, tua palavra foi lida e agora será ministrada ao meu coração, que eu possa abrir para que o Espírito possa agir em mim, conforme a tua vontade e o teu querer. Fala comigo, Senhor, não como eu quero, mas segundo a minha necessidade, em nome de Jesus. Rapidamente, só para nós lembrarmos, semana passada eu falei que um sermão pode transformar a sua vida, e eu falei que ele pode transformar porque a palavra do Senhor gera vida. Diga assim: a palavra do Senhor gera vida. Amém? Segundo, nós falamos que a palavra do Senhor, ela revela realmente quem eu sou. Lembra do espelho da nossa amiguinha aqui, que a gente fez ela bagunçar o cabelo? O espelho só revela quem eu sou, o estado que eu estou. Por isso que Tiago fala do varão que se contempla no espelho e muitas vezes se esquece como tal era. Depois eu disse que a palavra, ela serve para corrigir o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho. Então a palavra, ela vai iluminar o caminho, e isto vai evitar a gente errar, vai evitar a gente cair em algum problema, em alguma dificuldade. Por isso o salmista Davi vai dizer: medita na palavra do Senhor dia e... Então vira para o teu irmão e fala assim: ei, medita na palavra aí, crente. A gente tem a Bíblia e ela fica aberta muitas vezes em casa ou em algum lugar, né, na escrivania lá, e a gente muitas vezes deixa no Salmo 23, Salmo 91 e assim por diante. Tem uma historinha até que um dia o pastor foi convidado para jantar na casa de uma irmã, muito simples, muito humilde, e essa irmã tinha apenas uma colher. E nessa noite que o pastor foi lá jantar, e a irmã com muita alegria serviu ao pastor e tal, mas naquela noite a colher sumiu. E a mulher falou assim: que coisa, convidei o pastor e o pastor levou a única colher embora, roubou a minha colher, meu Deus, que homem. E assim essa mulher ficou por muitos dias, como diz, pensando que o pastor havia levado a única colher que ela tinha embora. Mas ela não aguentou e ela chegou no pastor e falou assim: pastor, por um acaso o senhor levou a colher embora? O pastor não respondeu e disse assim: irmã, vamos à sua casa. Quando o pastor chegou lá, falou assim: irmã, abra a sua Bíblia. Quando ela foi abrir a Bíblia, a colher estava no meio da Bíblia. Significa que a mulher não lia a palavra, não abria a Bíblia. Então por isso muitos pensamentos ruins começam a vir na nossa mente, no nosso coração, porque às vezes somos apenas dominados pelo nosso sentimento, pela nossa vontade, e não pela palavra do Senhor Jesus. Quando Tiago vai escrevendo, lá no capítulo 3, ele vai falar sobre a língua, e ele vai falar que a gente coloca freios em cavalos, e a gente domina o cavalo. O sentido da pregação e da aplicação de Tiago no capítulo 3, ele está falando sobre a língua. Mas a palavra do Senhor, eu quero ampliar isto um pouco mais, porque a palavra do Senhor, ela também coloca um freio em nós. Posso ouvir um amém? Porque muitas vezes nós queremos agir por ímpeto, nós queremos agir por emoção, nós queremos agir pelo calor da nossa raiva, da nossa ira, mas quando a palavra do Senhor está em nós, nós paramos, pensamos, meditamos, analisamos segundo a palavra do Senhor, e eu posso garantir para você, o homem e a mulher de Deus que medita na palavra, que vive a palavra, ele vai evitar um monte de erro para si mesmo, por causa da palavra do Senhor Jesus que está no nosso coração. Então a gente está falando aqui nesses dias que um sermão, cadê o tema aqui, meninos? Um sermão pode transformar a nossa vida. Você está aqui porque um dia você ouviu uma palavra e essa palavra falou com você, seja ela através de um folheto, seja ela de alguém sentando com você em particular, mas o certo é que a palavra falou com você e ela começou uma mudança na sua vida. Quem ainda está sendo transformado pela sua palavra, pela palavra de Deus, levanta a mão e dá um glória ao Senhor Jesus. Isso é bom demais. Nós estamos ainda em transformação através da palavra do Senhor. E hoje o que eu quero falar para você é que a palavra, ela é importante, porque ela santifica a sua vida. Diga: a palavra santifica a minha vida. Quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 17, está falando da oração de Jesus pelos seus discípulos, aonde Jesus está orando, dizendo: eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mundo, livre eles do mal, livre eles do perigo. Eu vou para o Senhor, mas eles vão ficar aqui. E quando Jesus está orando e falando essas palavras, Jesus também, no capítulo 17, no verso 17, o Senhor vai orar pelos seus discípulos e dizer assim: santifica-os na tua verdade. E Jesus mesmo vai dizer: a tua palavra é a verdade. Diga comigo: a palavra de Deus é a verdade. De novo, bem forte: a palavra de Deus é a verdade. Quantos concordam com a palavra do Senhor Jesus? Ela é a verdade para você? Ela é a verdade para você? Então olha para o teu irmão e fala para ele assim: então obedeça a palavra.
nós escolhemos algumas partes da Bíblia para obedecer. Nós escolhemos algumas partes para aplicar em nossa vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, todo mundo gosta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será abalado, glória. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia, que maravilha, que glória. Quando o Senhor começa a pegar um pouquinho talvez do nosso pé e falar sobre a mulher rixosa, sobre o homem iracundo, sobre alguns procedimentos, sobre o jovem guardar-se para o Senhor, nós já começamos a ficar meio assim, será? Não serve para mim, eu não consigo. Mas é a palavra de Deus, sim ou não? Vixe, saiu um sim tão engasgado aí, eu vou perguntar de novo. É a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Então vira para o teu irmão e fala assim: aceita que dói menos, vaza. É a palavra de Deus. O Senhor está orando para os seus discípulos e dizendo: Pai, eu vou para o Senhor, eles vão aqui, eu quero que o Senhor santifique-os na verdade. E Jesus vai dizer o seguinte: a tua palavra é a verdade. João 8,32, todos nós conhecemos de cor e salteado. E conhecereis a verdade vos... Sabe por que tem gente preso? Emocionalmente, espiritualmente. Porque não está vivendo a palavra. Porque não está obedecendo a palavra. Porque a palavra de Deus é o próprio Senhor dizendo que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Cristo veio para nos libertar da maldição, do pecado, da morte e nos trazer vida e vida com abundância na pessoa do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada. Está aqui, ó. É para mim e para você. Se aplica a mim, se aplica a você. O Senhor diz: nós não vamos tirar, nem acrescentar, nem um tio, nem um jota, mas vamos cumprir a palavra do Senhor Jesus. Cada dia mais neste mundo que nós estamos vivendo, está mais difícil, como diz, para cumprir, ou para ser crente, ou para viver a palavra, porque o mundo está muito moderno. Eu costumo dizer que aquela música antiga que eu falo que é do Roberto Carlos, mas não é dele, né? Que hoje já não pode nem cantar mais ela. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. O mundo está tão virado de cabeça para baixo que não pode nem cantar isso aí. Tinha um cantor sertanejo que fez uma música chamada Bruto, Russo, Sistemático, tirar das rádios porque a música era forte demais para essa sociedade. Quem dirá alguns textos bíblicos, se nós formos pregar aqui, será como diz, um espinho que desce no pescoço de muita gente. Mas não é porque eu não gosto, porque você não gosta, que deixou de ser a verdade e que deixou de ser a palavra do Senhor Jesus. A palavra, ela possui um papel fundamental na nossa santificação. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos purifica, é a palavra que vai falando com a gente, mudando, transformando a nossa vida e fazendo a gente se tornar um homem, uma mulher de Deus. É a palavra que a gente vai ouvindo, e não só desse púlpito. Espero eu que o Espírito Santo de Deus fale com você no seu dia a dia, mostrando para você o caminho que você deve seguir e que você deve andar. Quem tem ouvido a palavra ou escutado o Espírito de Deus falar com você na sua vida, dê um glória, porque se Ele está falando é porque Ele te ama, se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama, é porque Ele é Deus e Ele tem o melhor para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então a palavra vai santificando as nossas vidas. A santificação vem através da palavra de Deus e ela é progressiva. Ela vai mudando a gente. E a gente vai sendo transformado. Romanos, capítulo 12, todo mundo conhece de cor e salteado.
Mas no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai escrever assim, e não se conformando com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Diga, é a palavra de Deus falando comigo. E o que Paulo está falando? Sobre transformação. A palavra original aqui é metamorfose. Para nós entendermos bem claro esta palavra, nós temos que pensar num animalzinho e num bichinho, num inseto da natureza. A lagarta, ela nasce, ela tem um período que ela é uma lagarta, ela é feia, ela cresce. Depois chega um tempo, ela entra num casulo, e ali ela passa um tempo de transformação chamado metamorfose, do qual eu e você não podemos lá mexer naquele casulo, senão nós vamos atrapalhar o processo. Mas depois de um tempo, aquela lagarta, ela completa o seu processo, ela rasga aquele casulo e ela sai dali uma borboleta. Ela já não é mais uma lagarta, mas agora ela é uma nova criatura, ela é uma borboleta, assim como a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Você e eu passamos por uma metamorfose, uma transformação. Em Cristo Jesus, nós fomos transformados e não podemos nunca mais nos conformar com este mundo. Você é cidadão do céu, querida. Eu vou dizer de novo para você entender o que eu estou te falando. Você é cidadão do céu. E sabe o que acontece com o cidadão do céu aqui nesta terra? Jesus mesmo disse isso: o mundo vos odeia. É isso que a Bíblia diz, sim ou não? Ou a Bíblia diz que o mundo nos ama? A Bíblia diz que o mundo nos... E pode ficar tranquilo, irmão, a coisa não vai melhorar não, a coisa ainda vai piorar. Pastor, o senhor está botando medo na igreja? Não, estou falando a realidade. É o que está acontecendo. O mundo está nos odiando. E ainda bem que tem alguém que é bem interessante nos seus posts de internet, que diz assim: fica tranquilo, daqui a pouquinho nós não vai estar mais aqui. Eu vou dizer de novo que eu acho que tem uns crentes que não entendeu aqui, hein? Diz assim: fica tranquilo, daqui a pouquinho a gente não vai estar mais aqui. A não ser que você queira ficar, vaso. Porque, irmãos, esse lugar não é nosso, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos aqui, tudo isso é Bíblia. Mas nós precisamos de ser santificados pela palavra do Senhor, ter a nossa mente renovada, ter o nosso corpo renovado, ter tudo transformado na nossa vida por causa da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos confrontando os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa maneira de ver, e vai substituindo a nossa vida. Quantos homens e mulheres talvez aqui estavam presos nos seus pecados, nos seus erros, nos seus delitos, viviam, como diz, preso em vício. Eu não vou nem determinar quais deles, mas você estava amarrado naquilo, e então Jesus te alcançou, a sua vida começou a ser mudada, transformada, e hoje você está liberto. Por quê? Porque a verdade da palavra de Deus chegou no seu coração, e Jesus está mudando a sua vida. Porque esse é o papel da palavra, e esta é a missão de Jesus, de fazer um novo homem e uma nova mulher, e uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos mais à frente, diga assim: um sermão pode ser usado como instrumento de Deus para mudar o dedinho assim, a minha decisão. A palavra de Deus pode mudar a sua decisão hoje, aqui nesta noite. Existe sermão que a gente escuta, amém? E na maioria das vezes nós escutamos e não nos lembramos. Mas só porque você escutou e não lembrou, isso não significa que
não fez efeito ou que não tem poder na sua vida. Pelo contrário, diz que um dia alguém escreveu uma carta falando do seu pastor e mandou para uma rádio. E disse assim: eu sou crente há muitos anos, eu vou à igreja há muitos anos, escuto o meu pastor pregar, vou até falar aqui, há 27 anos, escuto o meu pastor pregar um monte de vezes, e ele prega, fala, e eu não me lembro das mensagens do meu pastor, então eu acho que eu vou sair da igreja, porque eu não quero mais ouvir aquele homem pregar. E o pastor ficou pensando naquela semana aí, em oração. E ele falou assim: Deus, me dá uma resposta, porque esse camarada foi e mandou essa carta para ser lida na rádio da cidade. E então Deus deu a resposta para o pastor, e o pastor também escreveu uma carta e mandou para a rádio. E ele disse assim: eu estou casado com a minha esposa há mais de 30 anos. Durante esses 30 anos, ela sempre cozinha, ela sempre faz o almoço, a janta, café da manhã, café da tarde. Nem todas as vezes eu lembro do que ela fez na semana passada. Alguém lembra do que você comeu semana passada? Talvez a maioria de nós não lembramos do que comemos. Mas me lembro algumas vezes de alguns jantares, de alguns almoços que a minha esposa fez especial, que ela cozinhou, aquela carne que eu tanto amo, fez aquele assado que eu adoro, aquela lasanha que eu tanto peço para ela fazer. Me lembro de alguns dias especiais de que ela cozinhou para nós dentro de casa. Mas uma coisa eu posso dizer: mesmo os dias que eu não me lembro do que a minha esposa cozinhou para a nossa família, eu posso garantir a você que o alimento que ela fez nutriu a nossa vida, e por isso nós estamos vivos até hoje. Talvez você vai sair daqui e não vai lembrar do que foi pregado. Isso não significa que não te alimentou neste dia, mas significa que pelo menos um grãozinho vai ficar aí na tua vida, no teu coração. E um dia, quando você precisar dessa palavra, a Bíblia diz: o Espírito Santo vos fará lembrar do que tendes aprendido da palavra do Senhor Jesus. Então a palavra, ela não é jogada aqui ao léu, ao vento, mas nem talvez você está percebendo, mas Deus está trabalhando na tua vida enquanto a palavra é pregada, e Deus vai fazer o que Ele quer através da sua palavra e na sua vida, em nome de Jesus. E Deus está trabalhando e mudando a sua decisão, mudando a sua vida, mudando o seu caráter. Você pode achar que não, mas Ele está trabalhando aí. Aponta para o teu irmão e fala assim: Deus está trabalhando, você não está nem percebendo. Brinca com ele assim, fala para ele assim: sabe de nada, inocente. Você acha que Deus perde batalha, crente? Deus não perde batalha não. Deus não perde. Ele vai dizer o seguinte: ó, eu coloquei um anzol no teu nariz, e Ele diz: e tu és meu. Cadê os pescadores aqui? Levanta a mão. Sabe aquele peixão que você pega e está bem fisgado? Ele vai para um lado, vai para o outro, pode dar trabalho o que for, pode ir para lá, pode estar bem fisgado, só vai dar trabalho, mas que vai para o picuá, vai. Assim é Jesus. Você pode dar rabanada, você pode ir para um canto, pode ir para o outro, mas está fisgado e vai chegar. E a palavra, ela vai transformar e vai mudar até a tua opinião. Talvez chegue alguém aqui na igreja dizendo: hoje é o meu último dia de culto, vou sair daqui, vou abandonar a fé, vou abandonar Jesus. Eu estou pregando e o Espírito está aí trabalhando. Vai nada, tu és meu, eu te amo, morri na cruz por você, Jesus te cata na curva. E você não abandona, porque Ele trabalha no seu coração, trabalha na sua vida. Talvez venha alguém aqui hoje no meio da igreja e alguém está assim: pastor, eu vim aqui e eu vim brigado com a mulher, vim brigado com o marido, até reunião de casais, viu?
Eu vim brigado com a esposa, eu vou, sabe uma coisa, eu vou acabar com o meu casamento, vou acabar com a minha vida, vou acabar com tudo. Jesus está aí trabalhando, vai não, eu tenho uma obra, o que eu ajuntei não separe o homem, eu vou trabalhar na tua casa. Quantos casamentos restaurados, quantas vidas restauradas, quanta gente abençoada, por causa do quê? Da palavra. Se não fosse a palavra, você tinha desistido, parado, morrido, largado. Jesus falou com você e você está aqui porque Ele está trabalhando com você. Você talvez pegou o carro, saiu, decidido a acabar com tudo, falando, eu vou até me jogar debaixo de um caminhão. No meio do caminho o Espírito Santo vem, entra naquele carro e a palavra começa a falar com você. E Deus começa a trabalhar e trazer as palavras no seu coração. E Jesus muda a tua vida e a tua decisão. Alguém talvez tenha dificuldade em perdoar. Pastor, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu querido. Não é sobre perdão que eu vou falar, mas presta atenção aqui. Eu tenho uma comparação muito interessante para a pessoa que é irada, para a pessoa que não perdoa, para a pessoa que nutre, como diz, sentimentos de mágoa, de tristeza no seu coração, porque alguém te ofendeu, alguém te machucou, alguém, como diz, feriu você. Eu vou te dizer uma coisa, talvez a pessoa nem sabe o que te fez, talvez a pessoa até esqueceu daquele dia, nem se lembra mais, mas você está morrendo. É como se estivesse segurando uma brasa viva, e quem está se queimando é você, e o outro está nem se lixando, nem sabendo, mas você está morrendo. Então eu vou te ensinar uma coisa, irmãos, da palavra do Senhor: perdoa, porque o perdão te liberta. O perdão cobre uma multidão de pecados. Onde está isso? Na palavra. Você sofre porque você não conhece a palavra, você chora porque não está vivendo a palavra do Senhor Jesus. Talvez alguém está dizendo assim: pastor, eu não quero mais viver uma vida com Deus, eu quero cair na gandaia, eu quero cair no pecado. Mas no meio da palavra, Deus vai falando com você e transformando a sua vida e libertando você dessas ideias doidas de viver no pecado e no erro. E Jesus vai dizendo o seguinte: filho, não é isso que eu tenho para você. A tentação vem, sim ou não? O que a Bíblia diz? Tentado. Cadê os crentes de Bíblia aí? A Bíblia diz assim: tentado Jesus. Essa parte não está na tua Bíblia? Vocês esqueceram a colher no meio da Bíblia também ou não? Hã? Tentado. Opa, não cedas, porque ceder é, e tendo pecado, o pecado gera a morte. Você vem para a igreja, a palavra fala com você, Jesus muda você, sim ou não, igreja? Jesus muda você. Talvez entrou alguém aqui com a necessidade de ouvir a palavra, e a palavra vai falando com você, e o Espírito vai te convencendo, e você vai entender que você precisa de Jesus na sua vida hoje. E para você que precisa de Jesus hoje, eu quero dizer, Ele está aqui de braços abertos, dizendo aquilo que Ele já deixou escrito na palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para vossas vidas, para a vossa alma. E Ele diz: venha do jeito que você está. As pessoas têm uma ideia aí da seguinte forma: eu preciso melhorar para ir para a igreja. Não, meu querido, você vem do jeito que você está, porque quem faz a obra se chama Jesus de Nazaré. E depois de você ouvir a mensagem, sabe, querido, é uma coisa interessante para nós pregadores, que nós pregamos aqui.
Nós não sabemos o que o Espírito vai fazer e nem o que Ele vai trabalhar na tua vida, porque a palavra fala de um jeito com um, fala de um jeito com o outro, fala de um jeito com o outro. Por quê? Porque Deus fala nas entrelinhas e a gente vai lá para fora e o Espírito trabalhou diferente na vida de cada um. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e Deus está trabalhando nesta noite em nome do Senhor. Eu não sei o que essa mensagem vai acontecer com você. Eu só sei de uma coisa, que Deus colocou no meu coração e eu estou entregando aquilo que Deus colocou na minha vida para a tua vida. Deus já está falando comigo. E Deus tem algo para falar com você aqui em nome do Senhor. E a palavra, ela é a semente. Diga assim, a palavra, ela é a semente. Quando você abre a Bíblia, em Mateus capítulo 13, vai falar sobre a parábola do semeador. E o semeador está semeando a mesma semente. Só que a Bíblia vai dizer que uma parte da semente cai na beira do caminho. Vem os pássaros, comem. É aquele que recebe a palavra, se esquece e não se atenta para a palavra. A outra vai e cai entre os pedregais, entre as pedras. Não tem raiz, não tem profundidade. Vem o sol, vem a luta, vem o problema, logo morre. Outra parte da semente cai entre os espinhos, cresce. Os espinhos, os cuidados da vida, as preocupações da vida sufocam a nossa fé, sufocam a nossa vida. E a Bíblia diz, ela morre também. Mas tem uma palavra que cai num bom solo. Posso ouvir um amém? Mas mesmo essa que cai num bom solo, que está falando daquele que recebe a palavra, ele vai dizer, alguma vai frutificar 30, outra 60 e outra 100 por um. Mas então, querido, o que depende não é só da palavra, depende do solo, depende do seu coração, de como você está recebendo a palavra, de como Deus está trabalhando e do quanto você está abrindo o seu coração para que o Espírito de Deus gere vida em você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Querido, o problema não é só ouvir a palavra. Diga assim comigo, não seja somente ouvinte, mas praticante. Então o problema não é só ouvir a palavra, o problema é ouvir e obedecer. Quem está ouvindo a palavra, levanta a mão e dá um glória. Agora só para não descontrair, cutuca o irmão e obedecer. Tiago está falando sobre isso. Verso 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvindo. E ainda Tiago vai dizer o seguinte: enganando-vos com falsos discursos. Aqui está o centro dessa mensagem de Tiago. Não somente ouvinte, mas praticante da palavra. E praticar a Bíblia, meu amigo, pensa numa coisa que tem um dia que é difícil. A gente que é pastor ainda, muitas vezes pior é. Camarada vem, como diz, aquele chute na canela, machuca a gente, fere a gente. Você está até com vontade de fazer como o moço lá: Senhor, manda fogo, mata esse fariseu, esse circunciso. Jesus, olha, põe para ele lá, como diz assim, uma doencinha no coração e porra, manda ele para a terra do pé junto, Jesus. Você está desse jeito, e Jesus fala assim: não é assim não, ora abençoando esse miserável. Aí você fala: Jesus, praticar a palavra é difícil. O camarada é rebelde, te machuca, te fere. Jesus fala assim: calma, vai lá, dá um abraço, cuida dele. Praticar a palavra não é só ouvir esse discurso aqui, é viver, como diz, em casa, é viver na rua, é viver em qualquer lugar a palavra do Senhor Jesus que está sendo enxertada em vosso coração. E o Espírito de Deus fala com você, mulher lá em casa, como você tem que tratar o teu marido, os teus filhos. Varão de Deus, homem do Senhor, o Espírito Santo fala como você tem que ser marido bom, também inteligente dentro de casa, o cabeça dentro de casa. Filho, a palavra do Senhor tem conselho para você obedecer e honrar os teus pais, para que você tenha longos dias e a bênção de Deus alcance a sua vida. Então a palavra de Deus tem conselho para tudo. Às vezes a gente que não quer escutar e quer obedecer a palavra do Senhor Jesus. Então o Tiago está dizendo: não seja somente ouvinte, mas seja cumpridores da palavra do Senhor Jesus.
Por quê, querido? Porque é possível a gente frequentar um culto e continuar espiritualmente morto. É possível a gente ouvir uma palavra, uma mensagem e não mudar o nosso coração. É possível alguém conhecer muitos versículos bíblicos e continuar vivendo na desobediência. É possível alguém ser até um teólogo, mas viver sem santidade na sua vida. É possível a gente ter títulos. É possível a gente ter ministério. É possível a gente cantar. É possível a gente pregar. É possível a gente profetizar. É possível a gente expulsar demônios. E escutar no final: apartai-vos de mim. Eu não conheço você. Porque você vive na iniquidade. Você vive no pecado. Me ajuda aqui, igreja. Vocês estão bem quietinho. O que eu estou dizendo está na palavra, sim ou não? Bem forte, sim ou não? É gostoso de ouvir? Ixi, dividiu. Eu vou molhar o bico aqui para vocês pensar um pouquinho. É gostoso de ouvir? Dividiu de novo. Não é, irmão. Não é gostoso de ouvir. Não é fácil ouvir isso aqui. Não é fácil pregar isso aqui. É mais gostoso chegar aqui e falar que você é o lindinho do papai. Você é o cheirosinho de Jesus. É mais gostoso chegar aqui que você é o cuticute do Senhor. Oh, glória. É mais gostoso. Só que Deus me deu a palavra. E ai de mim se eu não entregar essa palavra. Porque Deus vai cobrar de mim. Se você vai escutar ou não. Eu vou ser brincando aqui, ó. Como diz, cadê meu amigo pastor Dirceu? Vou usar o termo dele. Se você ouviu ou não, que se lasque. É o termo dele. Mas se eu não pregar, sou eu que estou lascado. Ezequiel fala sobre isso. Te pus por atalaia em Israel. Te coloquei na torre de vigia. Se você ver o inimigo e não avisar o povo, e o povo morrer, eu vou cobrar o sangue do povo da sua mão. Se você avisar e o povo não se der por avisado, o sangue estará sobre eles. Mas se você avisar e o povo se der por avisado, ninguém morre, ninguém sofre. Todos nós temos a bênção do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Então, querido, Jesus vai dizer em Lucas 11, 28: mais bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus. E ele vai terminar dizendo assim: e guardam. Diga, ouvir a palavra e guardar a palavra. Não é só ouvir, é guardar. Não é só conhecer, é praticar. Não é só concordar, é obedecer. Quantos concordam com essa palavra? Levanta a mão e dá um glória. Quantos vão obedecer essa palavra? Amanhã é segunda. Amanhã as lutas vêm sobre a nossa vida. O inimigo vem tentando nos atentar. Vem tirando a nossa paz. Amanhã a luta vai talvez começar, sabe aonde? Dentro da sua casa. Aí você vai ter que ter paciência, sabedoria. Porque você está limpando o chão. Não vou nem falar do teu filho. O cachorrinho foi lá fora, sujou o pé de barro, e ele entra na casa assim, ó. A Nayara tem 2 cachorrão, um husky e um golden. Uma benção. Aí eles vão lá, o golden, aquele monte de pelo, vai no barro. Nayara terminou de limpar a casa. Eles vêm e chacoalham aquele pelão lá no meio da sala. Ela vai chamar Jesus de Genésio. Vai querer matar o golden que ela ama tanto. Não vai. Ela tem o domínio próprio. Ela vai pular com o golden. Ela vai fazer festa. Eu estou falando do cachorro, irmão. Mas às vezes você faz isso com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos.
porque o menino foi no campo jogar bola e ele passou a sala com o pé lameado, e você já fala: menino, seu incircunciso, fariseu. Ainda bem que tem o xingamento gospel agora, né, irmão? Mula de Balaão. Que aí se ameniza pelo menos isso. Mas a Bíblia diz assim: irai-vos e não. Ei, como é isso? Não deixe o sol se pôr sobre a sua. Quantos casais dormem de 0 a 0 aqui, hein? Vocês sabem o que é dormir de 0 a 0, irmão? De costa um para o outro assim, ó. Parece que tem uma tábua no meio da cama. Tão bravo, tão irado. Tem um muro de divisa no meio da cama. E ainda quando vai dar uma mexidinha, enrola, encosta o calcanhar. Ai! Parece que dá choque, está brigado. Conserta, vaso. Conserta as coisas dentro de casa. Diga comigo assim: o sermão que me transforma é aquele que me leva até Cristo. O objetivo desse sermão, irmão, de todos os sermões que nós pregamos aqui, é produzir em você uma pessoa não melhorada, mas uma pessoa transformada em Cristo Jesus. O objetivo da pregação é proclamar a Cristo, é apresentar Cristo, é apresentar as Escrituras, é mostrar as Escrituras como elas são. E as Escrituras, diga comigo, é a palavra do Senhor. Quantos estão comigo? Diga amém da galeria, todo mundo então bem forte, diga: a palavra do Senhor não mudou. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Deus diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Em mim não há mudança e nem sombra de variação. Você acha que Deus se esqueceu ou se arrependeu de escrever alguma coisa que está aqui? Não, eu vou mudar porque o povo hoje está muito, como diz, evoluído. Então eu vou mudar aqui para encaixar minha palavra no que esse povo vive. De jeito nenhum, a porta do céu não foi reformada não, querido. A porta continua estreita e o caminho continua apertado. E ele já falou, e são poucos. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Vou falar que nem um pregador que veio aqui, o Valder. Ou eu estou errado, mas ele está errado, ué. Que é esse negócio que é esse? Não é isso que a Bíblia diz, irmão? A porta é estreita, o caminho é apertado. Não é fácil não. Nós estamos tranquilos demais. Mas eu espero que esse sermão vai te levando um pouquinho mais perto do Senhor Jesus. Jesus disse assim, João 5,39: examinai o quê? As Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo para eu e você examinar a palavra. Quem tem Bíblia, levanta a mão. Quem tem Bíblia? Bem alto, bem alto. Acho que todo mundo. Vou fazer ao contrário então, abaixa todo mundo. Alguém aqui não tem Bíblia? Alguém aqui não tem Bíblia? Levanta a mão se tem alguém que não tem Bíblia. Quantos tem Bíblia no celular? Levanta a mão. Praticamente todo mundo. Quem não tem, querido, baixa um aplicativo na Play Store aí, viu? Tem Bíblia na Play Store. Vou fazer um anúncio aqui, vou fazer uma propaganda. Baixa uma Bíblia aí. Tem comentário, tem um monte de coisa lá. Não é só joguinho não, viu, garotada? Não é só Facebook. Eu estava até lembrando do Orkut, gente. Acredito que eu quase cito o Orkut aqui, é Instagram. O Orkut foi um dos primeiros, eu fui longe, hein? Misericórdia. Né? Quem jogava fazendinha no Orkut aqui, vamos ver. Olha lá, ó. Não tinha tempo para ler Bíblia, né, crente? Mas fazendinha, ela estava, como diz, completa. Quantos leem a Bíblia? E o Senhor está dizendo, examinai a Escritura, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia toda
de Gênesis a Apocalipse, aponta, sabe para quem? Para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Lá em Gênesis ele é a promessa que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. No Novo Testamento ele é o cumprimento, quando ele toma a chave da morte, do inferno, do diabo. No Apocalipse ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo estava escrito, tudo estava determinado, e ele vai dizer: nada escapa do meu controle. Então a Escritura revela o Senhor Jesus, por isso você tem que meditar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor aponta para Cristo, e todo sermão verdadeiramente deve conduzir o homem a Cristo Jesus, deve fazer o homem reconhecer todas as coisas. A palavra do Senhor não pode ser pregada para simplesmente massagear o seu ego. A palavra do Senhor não pode só ser pregada, como diz, para te trazer somente conforto e bênção. Às vezes nós vamos pregar aqui uma palavra que vai fazer você reconhecer o seu pecado, a sua necessidade, vai fazer você compreender a graça de Deus. E eu quero abrir um parênteses, que a graça não é lugar para dar, como diz, libertinagem para você, mas a graça é a força que Deus te dá para você vencer o pecado e o mal na sua vida. Nós temos que pregar e fazer você parar de olhar para si mesmo, ou olhar para as pessoas, porque hoje está um tal de um crente olhar para o outro e dizer: já sou melhor do que o meu irmão, somos melhor do que fulano, somos melhores do que ciclano, mas o nosso exemplo se chama Jesus de Nazaré. Nós temos que fazer a igreja olhar para Cristo, confiar em Cristo, obedecer a Cristo e viver em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do Senhor tem que falar no seu coração. E Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo 3, versículo 15, o seguinte, falando para Timóteo: e o que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem, vai dizer assim, te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está falando que Timóteo, ele foi instruído na palavra desde a sua meninice. Quem tem filho aqui, levanta a mão e dá um glória em nome do Senhor. Quantos dos irmãos dos seus filhos estão aqui na salinha? Levanta a mão e diz: está lá na salinha, pastor. Deixa eu ver. Está lá na salinha, glória a Deus. Quantos de vocês trouxeram os seus filhos ontem no cultinho à tarde? Levanta a mão. Já diminuiu. Irmão, vocês não sabem o que vocês perderam aqui. Foi lindo o cultinho das crianças ontem, maravilhoso. Fizeram uma baleia que abriu até a boca, que engoliu Jonas, porque o tema ontem era obedecer ao Senhor Jesus. Trouxeram um cachorro adestrado aqui para ensinar que o animal, o cachorro, obedece, e muitas vezes a gente não obedece. E o Senhor já disse isso: a andorinha, o grou, conhece o seu caminho, que tem ninho, o dia da sua arribação, o dia de voar, o dia de voltar, o dia de inverno. Mas ele fala assim: mas o meu povo não me conhece e não me obedece. Ai, foi lindo o culto das crianças. Por que você não trouxe teu filho ontem? Para ensinar as sagradas escrituras desde pequena. Tem pai que compra o celular da hora, o PlayStation da hora, o joguinho da hora para o filho, que leva para um lugar, leva para outro, mas não senta uma hora para ministrar no coração do seu filho. Você não tem tempo para ministrar o seu filho, você não senta para orar com ele, para conversar com ele. Querido, acesse o coração do seu filho através da palavra do Senhor Jesus. Porque se você não acessar, o mundo vai acessar. Se você não cuidar da sua casa, o mundo cuidará. Pastor, o senhor está profetizando? Não, eu estou dizendo a verdade da palavra do Senhor Jesus. Cuide do seu filho. Acesse a palavra no coração dele. A pregação da palavra tem que transformar você e fazer você um homem sábio, um homem de Deus, uma mulher de Deus. A pregação da palavra tem que mexer com você em nome do Senhor Jesus. Não é mexer com as suas emoções. Não é mexer só com a sua autoestima. Mas é fazer você voltar ao centro da palavra, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador da sua vida.
aquele que veio para mudar e transformar a sua vida em nome do Senhor. Diga comigo, eu estou em reforma. Quem já fez casados aqui? O curso casados. Essa é uma frase que está lá no curso casados, não é, pastor Bira? Estamos em... Está lá a plaquinha ainda, pastor? Estamos em reforma. A única coisa que você tem que apressar, irmão. Apressa essa reforma. Deixa Deus mudar você, deixa Deus mudar a tua vida. Cutuca o teu irmão e pergunta, o que a palavra está falando com você hoje? O que Deus está falando no seu coração hoje? Um sermão pode mudar a sua vida. Doutora Gláucia, a senhora dá injeção nas criancinhas quando vão lá? Você não dá injeção, filha? Só prescreve. Mas e a mãe quando leva lá no hospital para dar injeção? A mãe dá injeção com gosto? Vou levar. Aí as mães estão até assim, não. Às vezes a mãe chora porque vai aplicar uma injeção na criança. Mas a injeção é para matar ou é para curar? É para curar. Às vezes a palavra é uma injeção. Ela dói. Ela deixa você desconfortável. A gente tem que até pedir assim, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela, como diz, ela não foi, como diz, muito confortante. Hoje é o dia da injeção. Nós estamos aplicando o vermífugo aqui, os carrapatos e as misérias tem que sair em nome do Senhor. E a palavra em vós enxertada produzirá vida e vida com abundância em nome do Senhor. E o Senhor está tirando os carrapichos da sua vida. E se Ele está falando e revelando alguma coisa que eu não estou nem pregando, mas Ele está falando no teu coração, diga a Ele o seguinte, Deus, eu me coloco diante da tua presença, humildemente, e peço que o Senhor fale profundamente o meu coração. Que você tenha humildade diante da palavra, não é diante de mim, não, querido. É diante da palavra do Senhor, dizer assim, Senhor, muda a minha vida. Transforma meu coração. Se o Espírito está falando, obedeça ao Senhor. Não resista ao Senhor. Porque se o anzol estiver no teu nariz, querido, você pode dar rabanada para lá e para cá. Você pode fazer o que você quiser. Mas Deus vai te trazer. Só que muitas vezes a gente poderia vir mais fácil. É uma frase que as pessoas dizem, não está na Bíblia, é uma frase. Aquele que não vem pelo amor. É uma frase que nós falamos. Está na Bíblia? Não. Mas às vezes é verdade? É. Às vezes Deus te dá uma chance, fala com você 1, 2, 3, 5, 10. Como no caso de Balaão. Ele está indo. A mula empaca, ele espanca. A mula empaca, ele espanca. A mula vai passar, espreme ele na parede. Conhece o texto, sim ou não? Ele espanca. Por quê? Porque a mula estava vendo o anjo. E o jumento do Balaão não estava vendo nada. Deus tem que abrir a boca da mula. E ela diz assim, por acaso, alguma vez eu já fiz isso com você? Eu te decepcionei? Você não está vendo o anjo de Deus aí não? Aí a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Balaão. Peça para que Deus abra os teus olhos. Larga a mão de ser teimoso. A quem, pastor? Ao Senhor? De jeito nenhum, irmão. Eu vou prestar conta diante do Senhor Jesus. Mas para de ser teimoso com o Espírito Santo que está aí, ó. Falando com você. Porque amanhã não pertence a mim. Amanhã não pertence a você. Amanhã não pertence a nós.
Eu sei que o que eu vou dizer aqui, alguém fala, pastor, vai terminar a mensagem assim? Sim, vou terminar desse jeito. A senha de muita gente está sendo chamada. Talvez hoje pode ser o nosso último dia. E olha que o dia que eu falei isso é a última vez, que no final da mensagem, a pastora Sandra partiu aquela noite. Vocês lembram disso ou não? Pastor Marcos já falou misericórdia aqui. Misericórdia. Ui, conserta a vaza. Mas foi muito tremendo aquela noite. A gente pregou. Eu não lembro qual que foi o sermão daquela noite, mas eu me lembro desse fato. Lá por volta das 11 horas, meia-noite, meu celular toca. E Jesus a chamou. Mas a chamou num dos momentos que ela estava muito bem com Deus. Tanto que ela tinha repartido algumas coisas naquela semana com a gente, sobre o que Deus estava fazendo no coração dela. Eu quero encontrar você semana que vem. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor Marco deu um amém aqui. Eu vou dizer de novo, quero encontrar você semana que vem. Amém. Se não for aqui, que seja lá no céu. Glória a Deus. Mas obedeça ao Senhor. Diga comigo assim: Senhor, eu quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os meninos do louvor vêm aqui para frente. A igreja se coloque em pé, por favor. Nós vamos ter um momento de oração. Nós temos esse tempo para orarmos aqui. Fecha os teus olhos. Às vezes, nós fazemos um apelo e então as pessoas têm medo, têm vergonha, têm timidez de vir aqui à frente. Mas seria muito bom que você viesse. Porque a Bíblia vai dizer que quando João Batista vinha pregando a palavra, e a Bíblia diz assim, que ele vinha pregando a mensagem do arrependimento, a Bíblia chega a dizer assim, que as pessoas vinham gritando e confessando os seus pecados. Vinham gritando e confessando os seus pecados. E dizendo que precisavam de ser batizados, se arrependiam e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. E num desses dias a Bíblia diz que Jesus chegou até João Batista e João falou: não, eu não posso fazer, eu que careço ser batizado por ti. Então Jesus fala para João: olha, João, tem que cumprir as escrituras. E então João também batiza Jesus. Jesus não tinha pecado, mas ele cumpriu toda a palavra para ser o exemplo para mim e para você, em nome do Senhor. Mas às vezes nós ouvimos a palavra e nós temos vergonha de confessar o nosso pecado. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas você vai falar com Deus. E deixa eu te dizer algo que o Espírito está trazendo no meu coração. Não é porque o teu pai vai ser salvo que o filho vai ser salvo. Não é porque o marido vai ser salvo que automaticamente a mulher será salva, ou vice-versa. A Bíblia diz que cada um de nós daremos conta diante do Senhor. Você pode agora até segurar na mão da pessoa que está do seu lado, mas a Bíblia diz que a salvação, ela é individual.
E algumas vezes, quando eu preguei para os meus filhos, eu disse para eles assim: não é porque eu sou pastor não que vocês estão garantidos, hein? Vocês têm que aceitar Jesus, têm que obedecer a Jesus e têm que viver para o Senhor Jesus. Cada um de nós temos que ter a nossa conversa com Deus aqui e agora. E eu quero que você feche bem os teus olhos. Faça a sua oração ao Senhor, dizendo: Deus, como eu estou diante da tua palavra. Não é segundo o que eu aprovo, não é segundo o que os meus amigos ou irmãos de igreja aprovam, pensam. Não, como eu estou diante da tua palavra. Seja humilde agora para dizer para o Espírito Santo de Deus: fale comigo, Senhor, agora. Seja humilde para falar com o Senhor. E eu quero que você tenha esse tempo enquanto os meninos vão cantar um louvor aqui. E se alguém quiser dobrar o joelho, você tem esse tempinho aqui enquanto o louvor vai tocar. É o teu tempo com Deus. Ninguém aqui vai olhar para você ou ficar, como existe, julgando porque você dobrou o joelho ou porque você ficou em pé, sentado. Não, eu só quero que você tenha o seu tempo com Deus agora, olhando para a sua vida, para a sua casa e ouvindo o que o Espírito de Deus agora vai dizer a você. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Você está ouvindo a palavra foi ministrada. Agora, o que o homem não pode fazer, o Espírito vai fazer. O que a palavra do pastor não consegue falar, a palavra do Senhor, basta uma palavra de Jesus e os montes se removerão. Basta uma palavra de Deus e Ele vai transformar tudo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Do teu Espírito, vai gerando vida, Senhor, vai gerando vida, ó Deus. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Vai adorando, deixa o Espírito estar trabalhando. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Olha aí, querido, Deus está te dando uma nova chance. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. E se tiver que gritar, eu gritarei.
doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Aleluia, Jesus. Jesus. Continua solando este louvor. Continue solando. Olha o que diz a letra deste hino. Me dá uma nova chance, Senhor. Me dá uma nova chance. Na verdade, a palavra do Senhor diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. A cada dia Deus está nos dando uma nova chance. Uma chance de melhora, uma chance de mudança, uma chance de transformação. E hoje Deus está dando mais uma chance. Escute, eu não vou ficar perguntando várias vezes. Eu vou perguntar uma vez, então você preste atenção. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se tem, vem aqui à frente. Segunda pergunta: tem alguém que quer fazer um concerto com Jesus nesta noite? O Senhor está falando no seu coração, você quer fazer um concerto com Deus? Vem aqui também à frente. Cante só mais um pedacinho. Eu vou esperar você sair do seu lugar e vir aqui. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Se tem alguém, deixa o Espírito falar no seu coração e saia de onde você está. Mesmo que você esteja na galeria, venha rapidamente aqui em nome do Senhor. E os intercessores e pastores já venham juntos para orar também. Pode vir. Vem uma intercessora junto. Vem os pastores intercessores aqui já. Se você quer sair do seu lugar, vem para cá. Seja tua vida. Vai cantando, Gabi, pode cantar, vai cantando. Oh, Espírito de Deus, pastor Marcos, vem orar aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Se tiver mais alguém, sai, vem aqui, nós vamos orar por você. Olha com esses jovens aí. Oh, glória. Vem, ora aí, ó. Deixa Deus fazer, não fica aí no seu lugar. Se tiver que gritar, eu gritarei. Ora, igreja, ministre a bênção nessas vidas aqui. Levante a sua mão, ore por esses irmãos. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá
seja a tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Você que está orando para essa pessoa, dá um abraço nessa pessoa aí. Fica aí juntinho dela. Fica juntinho dessa pessoa. Levante a mão aqui, igreja. Senhor, nós queremos abençoar esses irmãos que tiveram, ó Deus, essa atitude, essa coragem de vir aqui à frente. E toda a igreja ora agora e abençoa a vida desses irmãos, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam: querido, eu sei que alguns aqui são de casa, né? Então, Deus abençoe vocês em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nayara, deixa eu te dizer algo, filha. Só um minutinho, irmãos. Olha para mim aqui, filha. Quero te pedir algo, Nayara. Você vai passar o teu telefone para essa moça. E o Espírito de Deus me fala o seguinte: põe a mão sobre o teu coração. Pode pôr. Jesus, todo vazio do coração, toda dor do coração dela, todas as vezes, ó Pai, que vem pensamentos dizendo que ela não é amada, que ela não é especial. Quantas vezes essa menina se sente sozinha, Senhor. Ela vem para a tua casa dizendo: Senhor, estou indo em busca de um alívio para o meu coração e para a minha vida. E o Senhor diz assim para você, filha: eu sou a tua segurança. Eu sou o teu baluarte. Deus tem um plano na tua vida. Nenhuma das tuas lágrimas, nenhum dos teus choros, nenhum dos teus sofrimentos serão perdidos, mas o Senhor cumprirá a vontade e o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Jesus te ama muito. Pega o endereço dela. Levante uma das mãos aos céus. Senhor, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Conduza-nos, ó Deus, aos pastos verdejantes. Que o Senhor nos guie, ó Pai, pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o supremo pastor desta casa, o supremo pastor das nossas vidas, a quem nós amamos, a quem nós devemos reverência, obediência, a quem tem provocado em nós essa transformação, esta mudança, é o Senhor Jesus de Nazaré. Pai, esta igreja é tua, este povo é teu, ó Pai. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos dê graça, que o Senhor Jesus nos dê vitória em nome do Senhor.
Se você tem liberdade com a pessoa que está perto de você, dá um abraço bem gostoso, mas como se fosse um abraço do Senhor Jesus, para abençoar a vida desse irmão, a vida dessa irmã. Se for teu filho aí, a tua esposa, então declara o teu amor na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós já vamos encerrar aqui. Eu só vou dar hoje um privilégio para um companheiro aqui, que ele falou assim: pastor, o que eu sinto falta às vezes é de ficar lá na porta da igreja cumprimentando todo mundo. Então, pastor Marcos, pastor Alessandra, fica lá na porta já para dar aquele. Hoje ele vai dar um abraço em vocês no meu lugar. Pastor Billy e pastora Kelly, fica aqui já para dar um abraço dos irmãos. Hoje eles vão fazer a minha parte, viu, irmãos? Não é que eu não quero lá, não, quero dar a honra para esse homem. Falou: pastor, eu sinto falta de abraçar os irmãos. Você não sabe o quanto é gostoso, irmão, dar uma paz do Senhor aqui no final do culto, olhar para o seu rosto e te abençoar em nome do Senhor. Eles vão estar lá no meu lugar, mas eu quero abençoar você, que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de graça, que o Espírito de Deus fale ao seu coração, que a palavra do Senhor te alimente, que o Senhor abre portas na sua vida, que o Senhor seja o teu socorro, a tua bênção, a tua vitória, e que a paz do Senhor esteja na sua vida em nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, e todos digam: cumprimenta com alegria no seu coração os irmãos aí. Deus te abençoe. Uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus.